Eu vou conversar agora com aquele que eu já considero um amigo, jornalista, escritor, que entrevistei várias vezes, inclusive aqui no estúdio. Essa figura maravilhosa, rapaz. Laurentino Gomes, meu querido, bom dia, rapaz. Como vai você, Laurentino? Bom dia, Mário. Você sabe que um lado bom de lançar livro é a oportunidade de rever você de vez em quando, com pandemia, sem pandemia. Então, estou muito feliz de te ver de novo. Especialmente, acabei de ouvir o que você falou aí sobre a Covid-19. Que opiniões corajosas, Mário. Parabéns, viu? Que bom a gente ter um formador de opinião como você no Brasil, orientando as pessoas. Meu querido amigo, você, rapaz, sempre brilhando, viu? Que coisa, rapaz. O dia que esse grande jornalista resolveu ser escritor, só tem feito grandes benefícios para todos nós. Lançou no ano passado o primeiro volume da trilogia Escravidão. Que livro, rapaz. Todo brasileiro tinha obrigação de ler esse livro, para poder conhecer um pouco da nossa história. E agora está lançando o segundo volume dessa trilogia Escravidão. Ele vem trabalhando nisso há muitos anos. Agora, Laurentino, conte para gente. Vá, a palavra é com você. Eu quero ouvir você. Fale, por favor. Bem, esse livro é, obviamente, né, uma continuidade do primeiro. O primeiro começa com um episódio bem simbólico sobre a história da escravidão, que é um leilão de escravos africanos registrados em Lagos, no sul de Portugal, no dia 4 de agosto de 1444. Portanto, bem antes da chegada dos portugueses à Bahia. 200 e poucos homens e mulheres escravizados chegaram do mar de madrugada em caravelas e foram leiloados na frente do príncipe Dom Henrique, o navegador. E aí o livro vai até 20 de novembro de 1695, a morte do Zumbi dos Palmares. Esse segundo volume, ele se concentra num período mais específico, que é o século XVIII, né? Entre 1700 e 1800 entraram no Brasil 2 milhões de homens e mulheres africanos cativos. Isso dá um terço do total que veio para a América nesse mesmo período de 6 milhões. É o auge do tráfico negreiro, né? Por quê? Em busca de... Para ajudar na mineração de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, surgem as novas atividades no interior do Brasil, a pecuária, produção de alimentos, lavouras no Vale do São Francisco, e o Brasil dobra de tamanho. O Brasil, que até então era delimitado pelo meridiano de Tordesilhas, que era mais ou menos metade do que o Brasil é hoje, né? Ele dobra de tamanho, e esse fato é reconhecido pelo Tratado de Madrid, de 1750, em que o rei de Portugal e o rei da Espanha reconhecem a ocupação brasileira nas dimensões como nós temos hoje, o nosso país. Agora, junto com isso, vem um tsunami de pessoas escravizadas, né? 2 milhões de homens e mulheres, muda a face da escravidão. Então, em Minas Gerais surge uma escravidão urbana que oferece mais mobilidade, mais possibilidade de alforria para os cativos. O papel das mulheres muda também, elas passam a ser protagonistas, elas lideram quilombos, rebeliões, se envolvem em inúmeras atividades econômicas, participam de irmandades religiosas. Na Bahia, elas fundam candomblés e terreiros novos. Então, é um período de formação muito importante da África brasileira que nós temos hoje, né? Agora, o interessante, Mário, é que também esse período é um momento de grandes rupturas no universo dos brancos, né? O século XVIII é muito revolucionário. Então, tem a Revolução Francesa, tem a Independência Americana, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana de 1798, a Revolução Industrial. E uma revolução em particular, que eu descrevo bastante nesse livro, é o nascimento do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que levaria ao fim da escravidão no século XIX, que é o tema do meu terceiro volume. Então, e aí tem uma contradição curiosa nessas revoluções brancas, né? Elas defendiam liberdade, igualdade, fraternidade para os brancos. Os negros não estavam incluídos. Então, essa é a grande contradição
do século liberal, revolucionário, iluminismo, né, o século das luzes do século, que é o século XVIII. Liberdade para os brancos, mas não para os negros. Laurentino, uma curiosidade. A origem dos negros escravos que vieram para o Brasil e o continente sul-americano é diferente dos que foram para o continente norte-americano? Sim, Mário. O tráfico de escravos ele era ditado por duas grandes razões. A primeira era o regime de ventos e correntes marítimas no Oceano Atlântico. Então, você tem no hemisfério sul uma corrente marítima que funciona em sentido anti-horário. E aí facilitava o tráfico de Angola, do Congo, Moçambique, ali até a Costa da Mina, onde são hoje a Nigéria, o Daomé. Então, a imensa maioria dos escravos brasileiros vieram dessa região mais ao sul da África, especialmente Angola, Congo e depois Moçambique. Para a Bahia, no final do século XVIII, século XIX, começo do século XIX, vieram os chamados escravos Mina, que eram do antigo Daomé, da região de Oió, também de Gana. No hemisfério norte, tem uma corrente marítima que funciona ao contrário, em sentido horário. Então, facilitava a navegação a partir da chamada Alta Guiné, o Senegal, onde é a Mauritânia, a Guiné-Bissau, o atual Costa do Marfim e Serra Leoa, assim por diante. Então, a imensa maioria dos escravos que foram para os Estados Unidos e também para a região do Caribe saem dessa região. Uma outra razão é que o tráfico negreiro era mais especializado do que se imagina. Não era apenas o transporte de pessoas como se fossem commodities, mercadorias, né, com força física para trabalhar em atividades que exigiam um esforço braçal. O tráfico negreiro era especializado. Então, na África, havia muitas tecnologias, especializações. Então, os escravos, por exemplo, que trabalham da área ali da Guiné-Bissau, eles tinham grande conhecimento de produção de arroz e foram para as Carolinas do Norte, Carolina do Sul, foram para o Vale do Mearim, no Maranhão. Os escravos da Nigéria eram grandes metalúrgicos, conheciam a técnica de trabalhar o ferro e vieram para o Brasil, para Minas Gerais, para a Bahia. E aí tinha uma grande especialização que interessava demais aos traficantes e aos escravistas do século XVIII, que era a produção de ouro. Os portugueses sabiam fazer açúcar, mas não sabiam procurar ouro. Essa é uma especialidade africana e vem, então, da Costa do Ouro, da República de Gana, Togo, ali Benin, para o Brasil, os escravos Mina, que eram muito valiosos, porque sabiam achar ouro. Então, é isso que ditou o regime, né, de quem foi para onde, quem saiu da onde, quem foi para onde. Então, havia, por exemplo, escravos especializados em pecuárias, vaqueiros, gente que sabia criar animais. Esses também vieram para o interior do Piauí, do Ceará, no sul do Maranhão, interior da Bahia. Então, é muito interessante observar isso. Por isso que é importante estudar a África antes de estudar a escravidão brasileira, para entender por que de 12 milhões de seres humanos que embarcaram em navios negreiros, quem foi para onde, quem valia mais, quem era mais procurado em determinadas épocas, em função das especialidades e das tecnologias que existiam na África antes da chegada dos europeus. Rapaz, que coisa interessante. Agora, outra coisa, Laurentino, a religiosidade daqueles que foram para a América do Norte, dos que vieram para aqui, é completamente diferente também, ou não? É diferente, sim, Mário. É assim, as práticas religiosas dos africanos, mais da chamada Alta Guiné, era diferente da África subsaariana, ali na região por exemplo, os Iorubás, os Jeje-Marris, né, que são duas etnias muito importantes na Bahia e que deram um alicerce para o nascimento do candomblé. Existem duas grandes vertentes do candomblé na Bahia, né? O candomblé chamado Yorubá ou Nagô, que cultua os orixás, e o candomblé Jeje-Marri, que cultua os vuduns, que são aparentados dos orixás, mas são, para quem pratica, é diferente, né? Então, essas religiões eram típicas dessa região. Agora, o interessante
é que a África era um lugar muito diverso, assim, com milhares de línguas, milhares de povos, e cada um era praticante de um tipo de religião. Então, os orixás que hoje nós encontramos na Bahia, frequentemente no mesmo terreiro, aquele enorme panteão de orixás, na África, geralmente cada um era cultuado numa região, numa família, num povo, por uma etnia diferente. Então, havia muitas Áfricas lá no continente africano que se encontraram pela primeira vez no Brasil. Áfricas que, inclusive, eram rivais entre si. E aí nasce uma nova África, né? Eu acho que hoje a grande beleza da Bahia está na sua pluralidade étnica, cultural, histórica, mas também na reinvenção da África, que é totalmente nova, diferente da África original, que acontece do outro lado do Atlântico. Eu acho que as religiões são muito simbólicas a respeito disso. Eu, durante a pesquisa, fui à cachoeira, na companhia das minhas amigas Urânia e Carla, que são praticantes, né, do candomblé Jeje-Marie, e passei uma noite de encantamento lá no terreiro. Eu realmente fiquei muito encantado de observar a riqueza cultural do Brasil que está na religião de matriz afro. E acho que a gente deveria valorizar, né, Mário? Eu fico, assim, realmente penalizado quando eu ouço notícias de que terreiros de candomblé foram depredados por grupos religiosos fundamentalistas, porque isso é um desprezo à riqueza da nossa cultura e da nossa diversidade. Nós devemos valorizar e respeitar Claro, essas claro. expressões, porque isso faz o Brasil diferente no mundo. Nos Estados Unidos também, para os Estados Unidos também foram muito muçulmanos. Aqui também na Bahia nós tivemos muçulmanos, né? Escravos negros muçulmanos. Mas lá a gente nota, inclusive, você está vendo aí essa quantidade enorme de filmes agora que estão surgindo, inclusive no Oscar, filmes americanos sobre a escravidão, e a gente vê muitos negros americanos se tornaram protestantes e tem os movimentos célebres também de Malcolm X e tantos outros líderes muçulmanos. Isso mostra também uma riqueza extraordinária em tempo. Agora, uma notícia que eu acho que está mudando aqui, sobretudo na Bahia e no Brasil, é que essa coisa da intolerância está sendo mais coibida e está havendo uma maior valorização das religiões de matriz africana, entendeu? Por todos nós aqui, pelo povo, por todos nós, eu sinto isso. Essa coisa está mudando um pouco. Mas isso também trouxe uma diferença grande entre escravos de lá e de cá, não é, Laurentino? Isso, a escravidão é um fenômeno muito complexo, né, com muitos matizes, não é uma coisa monocromática, né? Então, assim, por exemplo, as pessoas que não entendem da escravidão e da cultura negra acham que todos os escravos eram praticantes de candomblé, e não é verdade. Ou seja, a África era muito diversa, inclusive nas suas práticas religiosas. No final do século XVIII, começo do século XIX, tinha uma jihad em andamento nessa região da África, que a gente chama de Costa da Mina. Surgiu ali um califado, o califado de Sokoto. Aí começou uma guerra enorme entre os povos daquela região, envolvendo Daomé, Oió, e aí milhares de escravos que eram prisioneiros dessas guerras embarcaram em direção à Bahia, entre eles muitos muçulmanos. E aí é que dá origem à maior rebelião escrava do século XIX, muito bem estudada pelo professor João José Reis, que é a Revolta do Malês, de Malê, sim. 1835. Então, ou seja, eram escravos muçulmanos, em sua maioria, e eles estavam profundamente influenciados pelas ideias, pela guerra que estava em andamento na África naquela época, e promoveram uma rebelião muçulmana em Salvador. Então, eu trato disso no terceiro volume, né? Mas eu acho que é realmente uma coisa que me surpreende muito é essa diversidade da África que atravessa o oceano na barriga dos navios negreiros e vem transformar, fundar uma nova sociedade, uma nova civilização na América. Portanto, existe uma contribuição africana fundamental
para nós entendermos o Brasil de hoje, né? O Brasil é português, claro, é indígena, mas é principalmente africano. Claro. Quando fui prefeito, eu tive o privilégio de ir ao Benin, né? E Cotonou é um Salvador menor, mais pobre, mas é igualzinho. Criei aqui a Casa do Benin, que existe até hoje, que é uma maravilha, feita inclusive por Lina Bardi e Lelé, João Filgueira Lima. Estabelecemos essas relações. E eu fiquei encantado, rapaz, com essa viagem que eu fiz lá ao Benin, eu estabelecer essas relações. Agora, nesse segundo volume, voltando aqui, porque esse assunto aqui é para a gente conversar 3 horas e mais alguma coisa. Conversar, não, ouvir você. Esse segundo volume, você fala muito do ciclo do ouro, a necessidade de mão de obra, e aí aumenta o volume de importação de escravos. É isso, Laurentino? Exatamente, Mário. Quando aconteceu a corrida do ouro em Minas Gerais, aquilo lá virou uma serra pelada. Assim, vieram centenas de milhares de pessoas em busca, aventureiros, né, em busca de ouro e diamante em Minas Gerais, no oeste do Brasil. Veio de Portugal, do Império Ultramarino, das cidades litorâneas brasileiras. Aquilo virou uma terra sem lei, as pessoas eram mortas e queimadas, esquartejadas à luz do dia. Houve 2 epidemias de fome, uma inflação de preços. No meu livro eu tenho uma tabela lá mostrando que, por exemplo, em 1703, se você quisesse comprar um pastel em Minas Gerais, você tinha que gastar $803. Era ou pagar isso no pastel ou você morria de fome. Muita gente morreu de fome. Aí houve uma inflação nos preços e houve também uma procura, né? Um aumento da procura por mão de obra cativa, porque um critério da coroa portuguesa para conceder lotes de exploração mineral era o número de escravos. Quanto maior o número de escravos que você tivesse, maior você teria a chance de achar ouro. Então, aí há uma inflação de preços de pessoas, né, de gente na África, o tráfico se acelera, aumentam as guerras, ou seja, a África foi distorcida pela alta demanda de mão de obra escravizada. Então, aumentam as guerras, surgem estados predatórios, militarizados, parceiros dos europeus que recebiam armas, munições, mercadorias, promoviam guerras entre si e dessas guerras resultavam milhares e milhares de escravos que vinham trabalhar no Brasil. Então, assim, é um vendaval, né? É um terremoto que acontece dos 2 lados do Atlântico em função da descoberta de riquezas e de minério e pedras preciosas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Laurentino, eu acho, rapaz, é que eu comecei dizendo a você, eu acho que todo brasileiro que quisesse conhecer um pouco o Brasil da época e de hoje, né, tem que ler esses livros seus. Tem que ler. Não somente os outros também, claro, claro, claro. Mas esse da escravidão, a escravidão, Laurentino, é uma coisa tão terrível, rapaz, tão terrível. E você vê os efeitos tão fortes até hoje, rapaz. Até hoje isso está na mente, na cabeça da gente, das pessoas, por mais ilustradas que as pessoas sejam, você sempre vê uma coisa assim até, sei lá, subconsciente. Você concorda com isso, Laurent? Sim, eu concordo, Mário. E isso era previsível, né? No século XIX, os nossos grandes abolicionistas, o Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, os 2 baianos, Luiz Gama e André Rebouças, eles diziam que não bastava acabar com a escravidão, parar de comprar e vender gente, como o Brasil fez em 1888, com a Lei Áurea. Era preciso também enfrentar o legado, a herança da escravidão, dando terra, trabalho, educação, saúde, renda, oportunidades para a população de descendência africana. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil abandonou a sua população negra e mestiça à sua própria sorte. E o resultado é que a escravidão continua presente entre nós ainda hoje. Ela não é apenas assunto de museu e de livro de história, né? A escravidão está no Brasil hoje de várias formas. Uma é na desigualdade social.
por qualquer critério que você queira medir o Brasil, os indicadores sociais sobre a população branca e a população negra são muito diferentes. Os negros são muito mais pobres, eles estão mais expostos à violência, à falta de saneamento, de educação, de empregos. É uma coisa chocante que deveria escandalizar todos os brasileiros, né, de bom coração e de boa vontade. Um outro legado é o racismo. Né? Nós desenvolvemos no passado alguns mitos, né, segundo os quais, por exemplo, o Brasil seria uma grande democracia racial. Isso é balela. Balela! O brasileiro é profundamente preconceituoso, ele é racista. Isso aparece todos os dias no noticiário. Então, eu acho que assim, é hora da gente estudar, refletir e mudar o nosso comportamento a respeito disso, porque senão essa segunda abolição preconizada lá pelos abolicionistas do século XIX nunca vai acontecer, e isso vai nos assombrar, é como um fantasma, né, que nos assombra ao longo da história. Nós precisamos enfrentar o legado da escravidão, porque isso significa ter um Brasil melhor, mais justo, de pessoas mais qualificadas, de pessoas com direitos, com deveres, capazes de contribuir em conjunto para a formação do Brasil. Caso contrário, a gente vai ter uma elite branca pequenininha que consome pouco, porque não falta escala, e uma imensa maioria abandonada à própria sorte, à pobreza, sem ter condições de se realizar plenamente como seres humanos. Eu estou conversando com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que lançou agora, essa semana, o segundo volume da trilogia dele, Escravidão. Laurentino, da onde surgiu o conceito de que o negro é um ser inferior? Mário, a escravidão ela tinha uma ideologia escravista, né, que é defendida em bulas papais, ensaios filosóficos, sermões de padres jesuítas, que diziam que os africanos eram candidatos naturais à escravidão porque eles eram selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com o africano era embarcar num navio negreiro e vir se juntar à supostamente avançada civilização portuguesa e católica que se instalava no trópico, né, com a colonização do Brasil. Esse é o alicerce, né, do que a gente chamaria de uma ideologia escravista, de que o africano era inferior, candidato natural à escravidão e que, no fundo, a escravidão era boa para o africano. Essa ideia continua muito arraigada entre nós. Assim, eu diria assim que uma imensa maioria dos brasileiros, embora jamais seja capaz de praticar uma injúria racial, né, em público, no fundo, acha que o negro é inferior, ou que o descendente de africano é inferior, e que, portanto, não merece as mesmas oportunidades. É isso que a gente chama de racismo estrutural, né? O racismo estrutural não é aquele que aparece em público e escandaliza as pessoas. É o racismo cúmplice, silencioso, que não se manifesta, mas acha que o negro é inferior e que, portanto, não merece as mesmas oportunidades. Que aceita um Brasil assim, como se fosse coisa normal da vida. Que, na hora de votar, elege políticos que perpetuam essa situação, políticos com linguagem racista, preconceituosa, intolerante. Então, eu acho que é isso que a gente chama de racismo estrutural, que é silencioso e cúmplice. Você vê, há pouco, o presidente da Fundação Palmares, um negro, ele disse que a escravidão beneficiou os escravos que vieram para aqui, porque tiveram oportunidade que lá na África não teriam. Porra, peraí, Laurentino, agora um homem continua presidente da Fundação Palmares. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu acho que assim, Mário, de tudo que está acontecendo nesse governo trágico, a coisa que mais me condói é justamente a Fundação Palmares, porque o Bolsonaro, ao colocar um homem negro à frente da Fundação Palmares, com linguagem de supremacia branca, é como se ele desse um tapa na cara dos brasileiros negros, afrodescendentes. É como se ele dissesse assim: olha só o que vocês são no fundo, eu vou botar um homem negro lá que vai ficar falando coisas que vocês só achavam que o branco falasse, o negro também fala. Então, é um desrespeito, é um absurdo, é uma coisa assim
cruel que está acontecendo hoje na Fundação Palmares, porque é a Fundação Palmares que deveria zelar pela cultura, pela memória, pela história negra do Brasil, que deveria cuidar dos quilombos, Ela foi fundada para promover a isso, cultura né? negra. Ela foi fundada para isso, né? Porra. Então, assim, o que ele está fazendo na Fundação Palmares, para mim, assim, é o espelho da tragédia, da intolerância, do racismo que esse governo representa. Agora, voltando um pouco à origem dessa crença de que o negro é inferior, ela tem a ver com razões de ordem econômica, na colonização, na justificativa para colonizar a África, e também do mesmo modo que fizeram com os índios, né? Vamos não somente colonizar, como vamos domar e vamos dar a eles o reino dos céus, porque a única salvação é acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é o que isso por trás de. O que você acha? É mais uma razão ideológica, religiosa ou financeira, econômica? Claro que a principal razão é financeira, econômica, é mercantil, né? É explorar mão de obra escravizada para cultivar os primeiros grandes bens de consumo de massa, como o açúcar, o tabaco, o algodão, depois o café e no meio também o ouro e o diamante. A América era um enorme continente, né? Né? Que os portugueses e europeus ocuparam, dizimaram os indígenas, expulsaram dos seus territórios e aí criaram a grande lavoura e precisava de mão de obra. A mão de obra estava na África, mão de obra escravizada. Então, o empreendimento é basicamente econômico e mercantil. Mas existe como desculpa para essa exploração da mão de obra razões de natureza ideológica, inclusive religiosa. Então, assim, as grandes navegações portuguesas e o início da escravização no Atlântico é meio que uma continuidade das cruzadas contra os mouros na Idade Média. Aham. Essa ideia de que tinha os infiéis e que, portanto, você precisava conquistá-los e incorporá-los à cristandade. Então, assim, houve uma guerra, né, contra os mouros na Península Ibérica, que foi ocupada durante 800 anos pelos mouros. E aí essa guerra continua depois na África, em que o Papa dá ao rei de Portugal a prerrogativa de ocupar os territórios e escravizar os seus habitantes em nome de um projeto de catequização, de cristianização desses povos. Então, essa é a solidez, né, da ideologia escravista, porque ela tem natureza religiosa. Assim, são infiéis, são pagãos, então vamos escravizá-los e dar a eles a chance de se incorporar à Igreja Católica Cristã Apostólica Romana, que é o que acontece de fato. Então, existe um famoso sermão do padre Antônio Vieira, Irmandade do Rosário, no Recôncavo Baiano, em que ele defende exatamente isso. Ele fala que os negros deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário a oportunidade de virem para o Brasil como escravos, porque isso era bom para eles, né? Você falou aí dos mouros da Península Ibérica, né? 700 anos dominados lá e numa convivência pacífica, inclusive com os judeus. Vêm os reis católicos, Isabel e Fernanda, expulsam eles e imediatamente, no mesmo ano de descoberta da América, expulsam os judeus. E 4 anos de novo o rei de Portugal expulsa os judeus. Ali também havia a questão financeira, não é? A questão de tomar posse dos bens e tudo. É um negócio incrível. Aí vem a Santa Inquisição. O ser humano, é difícil às vezes a gente achar que ele é humano mesmo, né? Não, Laurentino? Às vezes eu tenho dúvida, viu, meu nego? Às vezes eu tenho Sim, dúvida. essa sua observação é assustadora, mas é muito real, Mário, porque eu explico isso no primeiro volume, né? O ser humano, ele parece que ele tem um DNA, um código genético escravista. Aonde houve civilização humana até hoje, houve escravidão. Na Índia, na China, na Grécia, no Egito, no Império Romano, nos territórios muçulmanos, inclusive na África, antes da chegada dos portugueses. Então, assim,
É uma coisa terrível isso, né? E é muito curioso também, Mário, observar que a escravidão, essa escravidão de comprar e vender gente como mercadoria, começa a acabar no final do século XVIII, quando surge a Revolução Industrial na Inglaterra. E onde estão nascendo os nossos escravos de hoje, né? O computador, o carro, o avião, o metrô, o trem, os foguetes, as máquinas que nos servem. Então, assim, a gente continua escravista, só que antes era gente semelhante aos nossos, hoje são as máquinas. Aí eu me pergunto, se um dia tiver uma grande crise tecnológica e ambiental, a civilização entrar em declínio, talvez a gente volte a ser escravista como nós éramos antes da Revolução Industrial, porque isso está no nosso DNA. Laurentino, Laurentino, que maravilha. Vem cá, seu livro já está aí, eu mesmo já recebi o meu, já comecei a ler. Você já está distribuído em livraria? Ele tem edição eletrônica também? Tem, Mário. Esse é um livro Ele tem 31 capítulos, 512 páginas, mas não se assustem, é fácil de ler. Ah, E facílimo, ele já está facílimo. ele já está todo distribuído. Vai ser lançado em Portugal também, a partir desta semana. E também em versão eletrônica e audiolivro, que é uma coisa que está crescendo bastante no Brasil, Bastante, né? O Brasil tem claro. muitas pessoas que não conseguem ler, porque tem. E aí eles têm, então, eu estou lançando também em audiolivro. Laurentino, eu espero que um dia acabe essa pandemia no Brasil e você volte a sentar aqui numa cadeira como você sempre sentou, para dar mais alegria, a gente conversar, porque olha, parabéns, rapaz, eu tenho uma enorme admiração por você. Você presta um serviço a esse país fantástico. Não é por estar na sua presença, não. É mesmo, você sabe disso, viu? Muito obrigado. É recíproco, viu, Mário? É recíproco. E eu me sinto muito feliz, rapaz, de ter essa amizade com você e de admirar você. Parabéns, meu amigo, parabéns mesmo, viu? Você Muito merece nossos obrigado, Mário. aplausos, viu? Um grande abraço, Florentino, um grande Obrigado, Mário. abraço. Bom dia, Bom obrigado. Boa dia, te semana. espero aqui, viu? Te Tá espero bem. aqui. Tchau, Laurentino. Tchau, obrigado. Bom dia.